Olá pessoal, aqui é o André Farias, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, meu nome é Diogo Beato e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns fundamentos da JVM. Então, passando bem rápido, acho que a maioria já conhece essa história aqui. O Java foi criado dentro da Sun em 1995. A ideia dela nunca foi criar apenas uma linguagem, mas sim uma plataforma de desenvolvimento. Por quê? Porque na época os desenvolvedores tinham muito problema com portabilidade de programas. Você escrevia o programa específico para o hardware e na hora que você tinha que levar isso para outro computador era um problema. Então a ideia era você escrevia o código para uma plataforma e essa plataforma iria abstrair toda essa parte de portabilidade e você não precisaria recompilar o seu projeto ou reescrever algumas partes dele para que ele fosse adaptado para o novo hardware que ele fosse rodar. E assim surgiu a ideia da JVM, né? Que, como eu disse, tem o intuito aí de abstrair o hardware do desenvolvedor, então eu não preciso mais me preocupar com hardware. Ele tem grande quantidade de API exatamente para isso. E a ideia de write once and run anywhere, que seria você escreve uma vez só e você vai rodar em todos os dispositivos que tiver a JVM. Lembrando que, apesar da abstração do hardware, da portabilidade ser transparente para o desenvolvedor, ainda assim a JVM puxa essa responsabilidade para ela e você tem que ter uma versão da JVM para cada hardware específico. Então, por exemplo, para eu rodar Java no Mac, eu tenho que ter a JVM específica para o Mac. Para eu rodar no Linux, eu tenho que ter a JVM específica para o Linux. Certo, mas a grande sacada da JVM foram os bytecodes. Que a JVM ela não conhece nada da linguagem Java. O que ela faz ela interpreta os bytecodes. Então, aqui tem a sua linguagem Java que você escreve, compila ele para bytecodes. E a JVM só entende bytecodes, a JVM não entende código Java. Isso é uma grande sacada porque você tem a plataforma totalmente desacoplada da linguagem. E isso possibilita coisas como essa, como o Jython, que é uma versão do Python para JVM, JRuby, que é uma versão do Ruby para JVM, até um tempo atrás era o Ruby mais rápido do que até o próprio Ruby nativo. E outras linguagens próprias para JVM, trazendo paradigmas diferentes do que a linguagem do Java, né, que é bem burocrática e verbosa. Como o Groove. Nossa, Ismael. Groove é um script aí, meio, não sei, né? Brincadeiras, né? Como Groove, Scala e Clojure, né? E outras mais, né? Bom, então das funcionalidades principais da JVM é o Garbage Collector, que traz a abstração de memória. Antes, quando você tinha que programar com C, por exemplo, você tinha sempre que estar preocupado em alocar e desalocar memória. Então, por exemplo, se eu fosse criar um objeto, eu tinha que me preocupar em alocar o objeto e depois eu tinha que me preocupar na hora de desalocar o objeto. Então, como que o GC resolve esse problema? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o esquema de memória stack e memória heap. Quando a gente faz um código como esse, cliente igual a new cliente, o que acontece? A JVM pega isso, que é uma variável, e armazena na memória stack. E ela pega o new cliente, que é o nosso objeto, e armazena na memória heap. Então, toda variável, toda referência, quando eu aponto para o objeto, ele está referenciando esse objeto na memória heap. A memória heap é uma memória espalhada, é como se ficasse tudo espalhado. E a memória stack, como o próprio nome diz, é uma pilha, né? Então ela vai apontando para cada objeto.
Então, se eu tiver um outro cliente aqui igual a cliente, significa que os dois estão apontando para o mesmo endereço de memória na heap. E o que isso tem a ver? Quando eu tenho um objeto que ele não tem ninguém referenciando, o garbage collector passa e marca ele como lixo. Então eu não preciso me preocupar em desalocar a memória, porque ele vai ver que esse objeto não tem ninguém referenciando ele, e ele vai lá e limpa esse objeto. Mas e se eu tiver um cara que ele está sempre sendo referenciado? Então o garbage collector nunca vai limpar ele. Aonde que acontece muito isso? Singleton. Singleton é um cara que ele sempre está segurando a referência para um objeto que ele criou na memória. E aí ele está sempre ocupando espaço lá e o garbage collector não passa nele. O singleton atualmente está sendo até considerado um anti-pattern. Então é uma dica para a gente programar melhor pensando na JVM, né? Aí uma outra coisa é o algoritmo, né? Quando que ele executa? Quando que o GC executa? Uma das características do garbage collector é que ele é imprevisível, ele executa de acordo com o algoritmo dele. Um dos algoritmos mais modernos de garbage collector é o da hipótese das gerações, que é, aparentemente, 95% dos objetos de quando você está programando, eles têm um período de vida curto. É o que eles chamam de alto índice de mortalidade infantil dos objetos. Então, o que acontece? Antes, a JVM, antes desse algoritmo, o que ela fazia? Ela pegava toda a sua memória e fazia um full scan varrendo toda a sua memória para poder ver quais eram os objetos que não tinham mais referência, marcar eles como lixo e depois liberar a memória. Agora, com esse lance da hipótese das gerações, toda vez que você cria um objeto, ele vem direto para a parte de Young Generation, que são os objetos novos, né? Aí, quando essa memória enche, ele passa, vê quem está sem referência, marca como lixo, e daí ele pega os que sobreviveram e joga para a memória de Old Generation. Então ele fica passando na maior parte do tempo apenas num espaço menor de memória, e isso é mais performático. Então, quando forem criar programas, procurem criar objetos que nascem e morrem rápido, porque isso dá mais performance. Outra grande sacada da JVM é o JIT, que é o Just in Time, né? É o compilador dele. O JIT ele é uma tecnologia dentro da JVM que serve para compilar o código de forma dinâmica. Apesar de você compilar, de ter a compilação estática para bytecode, o JIT ele verifica a quantidade de vezes que o seu método está sendo executado, e dependendo da quantidade, se eu não me engano, na JVM da Hotspot, o default é 1.500 execuções. Após 1.500 execuções, ele pega esse seu código bytecode e ele compila dinamicamente para código nativo. E aí você começa a ter performance a nível de C, em programas Java. E a otimização disso, da tecnologia JIT, é o que faz a evolução da JVM ficar cada vez mais rápida. Então, por exemplo, se você tem um programa em Java e você só troca a versão da JVM, ele já vai ter ganho de performance por causa dessas otimizações dentro dele. Então essa é a parte da compilação dinâmica, né? Aí tem uma coisa, tem um porém. O JIT, se ele vê que teu código tem mais do que 8 KB, que é aproximadamente, pelo que eu andei lendo, aproximadamente 50 linhas de código, ele ignora o seu método e ele nunca vai ser otimizado para ser executado, para ser compilado a nível nativo. Então, se você escreve métodos grandes, seu programa vai ser pesado. Então, a JVM ela é criada para desenvolvedores que utilizam a boa prática na hora de desenvolver, ou seja, cria objetos curtos, coesos, que possam ser reaproveitados para que seja executado várias vezes e compilado a nível nativo, e que tenha um ciclo de vida curto para não ficar ocupando memória e otimizar os recursos da máquina que está rodando. E é isso aí, pessoal.
Agora eu vou fazer um beatbox pra vocês. Você faz um... Vou esperar o André sair do banheiro ali. Bom, hoje eu vou falar pra vocês...